Bem-vindos ao Expressiva Luz, canal dedicado à leitura de psicografias espíritas kardecistas. Ouçam-nos, curtam o nosso canal, compartilhem o vídeo com os amigos e assinem o Expressiva Luz. Sempre podemos ajudar alguém com uma mensagem de fé e esperança. Na leitura de hoje, a psicografia traz a história de um espírito que nos conta o motivo de seu suicídio e o desespero que o levou ao ato insensato pelo desgosto com a vida. Mas como tudo, nada foge ao controle do nosso Pai Criador e ninguém fica sem o devido amparo. E para auxiliar com o entendimento da questão do suicídio no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre as esperanças e as consolações, no item Desgosto da Vida e Suicídio, das questões 943 a 957, recomendamos a leitura. Eu não quero mais viver. Foi assim que voltei para o plano espiritual em uma de minhas existências carnais pela ação do suicídio. Num ato desatinado do meu coração, acreditando poder sair do desespero em que me encontrava desditoso da vida, repleta de problemas, tirei minha vida. Não importa agora a forma como o fiz, mas na certeza de que nada mais importaria e que não mais sentiria a dor da desilusão em todas as áreas, me desliguei, ou pelo menos achei que havia me desligado. Mas eu me enganei de todas as formas e vivi a maior de todas as dores, a minha própria dor. Reneguei a oportunidade mais marcante, a mais importante, aquela que proporciona a corrigenda dos erros, o acerto de contas, a caminhada segura da redenção, a mão de Deus. A vida na matéria é isso, a mão de Deus é quando Ele diz que podemos ir sem ter medo, pois Ele estará de mãos dadas conosco. Larguei a mão do Pai quando, e exatamente quando, Ele me segurava com mais força. Vou lhes dar uma história que de muito sucesso se transformou num fracasso. Nasci para resolver vários erros e desacertos de vidas anteriores. Achamos que nada existiu ou existirá depois de uma existência, mas é muito injusto pensar dessa forma. Hoje, isso nem mais é possível porque a Igreja Católica, o Espiritismo e todas as religiões ditas cristãs são contrárias ao suicídio. Cresci com probleminhas de saúde, desses que toda criança nasce de pais pobres, que nasce de pais pobres e que está fadado a contrair devido aos poucos recursos materiais. A alimentação também não era das mais saudáveis, mas tínhamos esse ou aquele alimento suficiente para acalmar o vazio dolorido da barriga. Meus irmãos e eu estávamos sempre a buscar aqui uma fruta ou ali um doce, pedindo a esse ou aquele que estivesse ao caminho, enquanto minha mãe trabalhava incansavelmente na faxina para ganhar algum. Meu pai sumia e aparecia, quase não me lembrava dele. O tempo passou. Cresci sonhando estudar, mas as dificuldades eram grandes. Consegui um trabalho de carpintaria e aprendi o ofício. Meu empregador era um bom homem, ensinou-me tudo o que sabia e, quando desencarnou, me deixou o negócio. Continuei trabalhando, agradecido ao meu tutor por me deixar o trabalho, facilitando-me a jornada. Era a mão de Deus me oferecendo a oportunidade de cuidar da minha família com mais segurança. Já com 22 anos, abria a oficina cedo e levava a termo o dia de trabalho sem me queixar. Consegui melhorar devagarinho as condições da minha casa, minha mãe trabalhava menos e podia cuidar dos meus irmãos mais novos. Meu pai se foi de vez e um dos meus irmãos com 18 anos já se encontrava em condições de me ajudar no ofício. Trouxe-o para minha tutela e, sem descuidar dos estudos que o possibilitariam realizar os sonhos, ensinei-lhe a trabalhar com disciplina e responsabilidade. Era novamente as mãos de Deus no comando da vida de seus filhos.
Estava eu saldando as dívidas do passado, sem saber dele, junto aos que estavam comigo como família. O tempo passou mais um pouco. Certa manhã, adentrou em minha oficina um senhor barão, altivo e orgulhoso, para solicitar um preço para o trabalho que deveria ser realizado em sua mansão. Determinado o dia e a hora, apresentei-me à referida casa para observar o trabalho e fazer o preço e o tempo necessário. Deixei meu irmão na oficina e comecei a trabalhar o objeto contratado. Deveria ficar pronto em 2 meses, e comecei de pronto, tão logo o senhorio deu-me o sinal combinado, valor que me possibilitou adquirir as ferramentas extra para o serviço. Certo dia, sozinho na casa, precisei de um copo d'água e, chamando, ninguém atendeu. Entrei na cozinha para pegar eu mesmo e dei com a filha do senhorio, de 20 primaveras, na flor da mocidade. Quedei-me de amor imediatamente por tão diáfano semblante, de uma beleza indescritível, e sem ação me dei conta de uma sensação maravilhosa. Parecia-me já conhecê-la. Algo adormecido em meu íntimo, que apenas aguardava o reencontro tão esperado, acendeu. A moça pareceu se assustar e, tão emocionada quanto eu mesmo, parecia sentir o mesmo arrebatamento. Envergonhada pelos instantes tão sentidos, cumprimentou-me e, depois de um dedo de conversa, voltou para o interior da casa. Confesso que talvez este tenha sido o momento mais feliz, o mais intenso, de uma existência inteira, dado que não me lembro de me sentir tão pleno e tão cheio de vida. Era a mão de Deus, trazendo para o meu caminho a chance de reencontrar o grande amor da minha vida. Mas minhas condições não favoreceram a tão aguardada oportunidade de união. Os pais da moça não nos permitiram a união pelo casamento devido à minha condição humilde, financeiramente escassa, e mesmo tendo eu me declarado com o fervor e a honestidade do sentimento, mesmo tendo a minha amada revelado o mesmo arrebatamento e amor, mesmo tendo os dois prometido a felicidade plena de 2 almas que se esperavam desde sempre, em vão. Os pais da moça nos impediram e a levaram para longe, internada num colégio rico, a prisão mascarada de educação na época. Não felizes com o desfecho, temporariamente resolvido o problema, logo que a amada concluiu seus estudos, ao sair do colégio casou-se, obrigada pelos genitores, com um rapaz suficientemente abastado, casamento arranjado, levando minha cara afeição definitivamente para longe de meus olhos. Mesmo tendo esperado por ela em vão, tive o sonho o mais caro roubado de mim, sorrateiramente. A mão de Deus segurou-me firme, e mesmo que eu soubesse da eternidade da vida, não teria observado o amparo espiritual que me foi dispensado. O meu desespero foi imenso. Desespero, desalento, depressão. Adoeci, me recuperei, mas o estrago fora feito. Desisti de lutar, parei de trabalhar. Tudo ficou cinza e sem vontade. Mesmo assim, segui adiante. O tempo passou assim mesmo. Descobri que minha amada desencarnara ao dar à luz ao 2º filho, e minha dor centuplicou. Ainda acalentava a esperança de que um dia ainda poderia rever minha amada. Nada mais então fazia sentido. Nada na vida tinha cor, sabor ou valor. Acabaram-se todas as minhas opções, e mesmo que minha família ainda precisasse de mim, abandonei a tudo e a eles também. Não quero mais viver. E foi assim que desencarnei, soltando a mão de Deus, fazendo pouco caso de tamanha dádiva, a vida. Voltando, vivi os horrores do suicídio. A dor, se não podia ser maior, ficou insuportável, e passei por muitos anos de escravidão,
Servi o plano espiritual inferior e só fiz deixar ser usado como um autômato, sem vida, sem liberdade, sem pensar e nem sentir. Mas a mão de Deus me resgatou. As orações de minha amada fizeram com que apenas uma oportunidade me fosse proporcionada para o meu resgate. Aconteceu numa sessão espírita. O rapaz que eu obsediava foi levado para um passe magnético numa casa espírita e lá recebia a ajuda que precisava tanto. Foi um susto, uma surpresa e um desmaio. Um sono bendito, um socorro maravilhoso. Era a mão de Deus em ação me resgatando de mim mesmo. Uma luz morna e abençoada tirou-me do torpor e acordei numa colônia espiritual. Uma jovem enfermeira atendeu-me o chamado e, com a ajuda dos moradores do lugar, fui me recuperando. E vou lhes contar agora a felicidade intensa que me acometeu quando minha amada veio ao meu encontro. Abracei-a, beijei-a, abracei-a de novo e, depois de um tempo entre lágrimas e alegria, nos sentamos. Ajoelhei-me ao seu lado e fiz o pedido. Casa comigo, meu amor. Ela aceitou. No entanto, eu ainda tenho muitas coisas a fazer antes do casamento. Teremos que reencarnar, mas não poderei fazê-lo antes de recuperar o tempo perdido. Não sou uma pessoa má. Não matei ninguém a não ser eu mesmo. Por isso, ainda não poderei desposar minha amada. Atrasei a nossa felicidade pelo suicídio. Minha amada encontra-se reencarnada. Está vivendo uma nova experiência e devo esperar mais um pouco para viver junto dela. Enquanto isso, eu estou aqui, velando por ela sim, mas trabalhando, estudando, aprendendo e recuperando a lucidez. A lucidez e o entendimento de que não se pode largar a mão de Deus em hipótese alguma, jamais, mesmo na pior das dores, na pior das situações. Sabem, meus irmãos, o que faço atualmente? Sou uma dessas muitas mãos de Deus, vejam só que coisa linda. Ajudo aqueles que precisam, auxilio amando incondicionalmente, tirando a dor aqui, acalmando o desespero ali e lutando junto com Deus para evitar que muitos desses que nem eu tirem a própria vida. Por isso, sempre que estiverem infelizes, lembrem-se da mão de Deus em suas vidas. Não desistam, apenas esperem a tempestade passar e sigam em frente. Orem a Deus e uma mão firme e segura lhes conduzirá com segurança para o fim da dor. Não se precipitem, mas agarrem a mão de Deus aqui mesmo nesta casa santa ou em outras casas que ofereçam paz e oração. E graças a Ele, Deus nosso Pai, estou aqui, assim como tantos como eu, a ajudar os que pedem. E a mão de Deus sempre em nossas vidas. Bom dia, fiquem com Deus hoje e sempre. Que maravilhosa a história de nosso irmão. É nas piores horas, nas horas mais difíceis é que devemos nos agarrar a Deus e a Jesus, com fé e esperança, na certeza de que tudo na vida passa, sempre, pela misericórdia do Pai Criador. Fiquem com Deus.